Boa tarde. O projeto de iniciação científica que eu vou apresentar trata do estudo dos efeitos da matriz extracelular nos componentes celulares da glândula adrenal normal. Eu estou sendo orientado nele pela doutora Claudimara e co-orientado pelo doutor Jean Lucas. Dando agora um pequeno panorama sobre a glândula, ela é um órgão localizado no polo superior de cada rim e ela é composta por duas partes com origens embriológicas diferentes, o córtex e a medula. O córtex ele é constituído por três zonas concêntricas com diferentes características tanto de estrutura quanto de função. Sendo a mais externa, a zona glomerulosa, que ela é mais compacta e ela é formada por células produtoras de mineralocorticoides, como a aldosterona. Uma um pouco mais interna, justaposta, né, a essa glomerulosa, que é a fasciculada, constituída por células em cordões, que tem a função de produzir glicocorticoides, como o cortisol. E a mais interna, limítrofe com a medula, que é a zona reticular, formada por células multidirecionais, formando uma espécie de rede, cujas células são responsáveis pela produção de hormônios andrógenos e esteroides sexuais. Já a medula, ela tem origem na crista neural e é formada por células cromafins, que são responsáveis pela produção de catecolaminas. Bom, então, o objetivo geral do projeto seria investigar os efeitos dos componentes dessa matriz extracelular de rato e os fatores associados a ela, tanto nas vias de sinalização celular quanto de expressão gênica. Isso tudo analisado em culturas 3D de adrenal de rato. Bom, a primeira parte dos meus objetivos específicos vai ser a obtenção de culturas primárias provenientes de glândula adrenal de rato, e assim elas vão ser separadas em culturas de fração externa, relacionada à zona glomerulosa, e fração interna, relacionada à zona fasciculada. E a gente vai fazer, para caracterizar, conferir a expressão gênica e a expressão proteica por RT-PCR e imunoblotting, ou imunohistoquímica, para marcadores moleculares específicos expressos em cada fração, como o exemplo da CYP11B2 específica para a zona glomerulosa e a CYP11B1 específica para a fração interna, sendo que essas CYPs elas são enzimas esteroidogênicas específicas nessas duas zonas. Bom, e os outros objetivos específicos, eles tratam primeiro da obtenção de uma cultura de glândula adrenal de rato, só que 3D. Isso feito por um aparelho, que é o NanoShuttle, que ele usa algumas nanopartículas para deixar as células magnetizáveis. E assim, usando um ímã, embaixo da placa que você está trabalhando, elas ele consegue, por atração, né, por magnetismo, agregar as células, juntando elas, formando assim um esferoide. E quando como a ideia, né, é envolver outros tipos celulares, vai formar um organoide. E assim dá para analisar não só a interação célula a célula, como em outros tipos de cultura, mas a interação da matriz extracelular dessa glândula adrenal que vai se formar e a interação dela e dos componentes dela com os vários tipos celulares que estão presentes nessa cultura 3D. É assim, a gente vai fazer a ideia é fazer uma caracterização, né, dessa cultura 3D formada, com outros marcadores moleculares, também analisando tanto a expressão gênica quanto a expressão proteica, além da viabilidade e da proliferação celular e da apoptose por ensaios de MTS ou anexina V. E, por fim, tratar essas culturas 3D de adrenal, nesses organoides formados, com alguns fatores parácrinos, como o fator de crescimento FGF2 ou o FGF9, e assim analisar a proliferação e apoptose pelos mesmos ensaios, né, MTS e anexina V, só que buscando como que esses fatores podem modular as interações da matriz extracelular com os vários tipos celulares ou dos tipos celulares entre si. Porque algumas alterações, né, na matriz elas podem levar, por exemplo, à formação de tumores. Então, quais fatores estão envolvidos nisso? Ou em que vias de sinalização celular e expressão gênica estão envolvidos esses fatores que eu mencionei, como por exemplo o FGF2. Isso a gente pode ver ao tratar essa cultura com esses fatores. E essa é a ideia geral do projeto. Muito obrigado pela atenção de todos.